Science and Technology. Estamos on com mais um Ciencião, hoje para falar um pouquinho sobre rádio e seus amantes. Eu sou Pedro Altreto e vou citar Milor Fernandes, antes dos Spaces e antes dessa modinha que tá agora dos programas de áudio. O homem é um animal que adora tantas novidades, inclui eu que também adoro uma novidade, que se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma correria a esse maravilhoso aparelho completamente sem imagem. Eu sou o Célio Angolini e hoje eu tô em alta frequência. Vamos ver se aqui com esse episódio a gente abaixa um pouquinho. Eu sou a Beatriz, estudante de computação aqui na UFBC, e citando Carl Sagan, a Terra é um copo muito pequeno em uma vasta arena cósmica. Eu sou o Rafael Cândido, estudante de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC, e como o assunto é rádio, estamos no ar. Estamos no ar. E bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo. Seja bem-vindo ao Ciencion, um programa que foca na partícula elementar da ciência, ou seja, o pesquisador coloca ele no centro do podcast. Hoje a gente recebe com muito prazer aqui alguém que vai ser habituê aqui desse programa, o professor Marconi de Arruda Pereira, que vai falar sobre o rádio e o radioamadorismo. O professor Marconi possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa em 2002, mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro em 2004 e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2012. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São João del Rei. Tem experiência na área de Ciência da Computação com ênfase em metodologia e técnicas de computação, atuando principalmente nos seguintes temas: algoritmos evolucionários, mineração de dados, otimização multiobjetivo e banco de dados geográficos. E aí, Marconi, tudo bem? Tudo ótimo, Pedro. Prazer estar contigo aqui, com vocês todos, batendo papo hoje. Prazer imenso ter você aqui. Ô Marconi, a gente sempre faz a primeira parte do programa que a gente quer conhecer um pouquinho você, certo? Primeira pergunta que não quer calar: você chama Marconi por causa do rádio ou não? Não tem nada a ver. Pois é, você sabe que essa pergunta já me fizeram e, a bem da verdade, eu não sei responder, porque isso foi uma coisa da minha mãe já faleceu e eu era meio, quando criança, muito tímido e eu não conversava muito assim sobre essas coisas com meu pai, é uma bobagem, né? E meu pai ia falar, isso aí foi sua mãe, enfim, agora o segredo foi-se, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem a ver com o meu xará famoso, né? O Léo Marconi, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, mas eu acho que é isso, eu realmente não sei, vou pro outro plano. E da onde que você é, Marconi, originalmente? Eu sou de Teixeiras, uma cidade do interior de Minas Gerais. A vizinha mais famosa é Viçosa, fica do lado de Viçosa. Foi lá que eu estudei, né? Em Teixeiras eu estudei, depois fui para Viçosa para fazer o segundo grau e fui fazer a graduação lá. E você é formado em Ciência da Computação, né? Isso. Quando você era mais jovem, você sempre quis seguir essa área ou não? Quando eu era criança, eu queria ser piloto de caça. Aí depois eu quis ser motorista de trator. Aí depois eu fiquei com uma idade mais razoável e falei assim, não, acho melhor mexer com computação, com computadores, né? Naquela época que os videogames chamam a atenção. E ali eu comecei a poxa, eu acho que meu caminho vai ser por aqui. Gostava de física, gostava de matemática, e essa área das ciências exatas, principalmente a computação, né? Eu já estava explodindo na década de 90, por aí, né? Então eu me encantei por isso. Por ali entrei. Ah, bacana. Você teve alguma influência para seguir essa área de ciência da computação? Porque é difícil, né? Eu acho que você é o primeiro da família formado em ciência da computação. Você sabe que é engraçado isso, porque nessa época as pessoas saíam da matemática, né? Os matemáticos trabalhando com dinheiro também. Mas é mais a parte da matemática. E eu tenho um tio que ele foi um dos primeiros alunos da ciência da computação, na época chamava informática, lá de Viçosa, da segunda turma, eu acho. E aí a gente conversava e tal, ele falava de como as coisas funcionavam. Eu falei, poxa, legal isso aí, eu quero fazer isso aí também. E ele é um pouquinho mais velho que eu, deve ter 10 anos, talvez, 11 anos a mais que eu. Uma das primeiras turmas, né? Mas, de fato, os primeiros alunos, né, de informática era mais da matemática, né? Nascido da matemática. Pelo menos aqui na região, né? Viçosa, Preto, nossos vizinhos. Bacana. Só para incluir o Rafael Cândido, eu queria escutar do Marconi, do Rafael, como que nasceu a paixão pelo radioamadorismo? Que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, para mim, começou pelo rádio, né? Meu pai, amante do rádio, a gente acordava de manhã para ir para a escola, e ele já acordava a família com o radinho dele, ouvindo lá as rádios de São Paulo, as rádios do Rio, aí começava com as notícias. Depois a propagação não ajudava
muito, pulava para rádios locais, né, para a gente saber as notícias locais. Engraçado que eu mantenho esse hábito, né? Eu sempre acordo naquela vontade de ouvir aquela notícia impactante que aconteceu durante a madrugada, durante a noite. Será que meu time venceu? Será que alguém, sei lá, alguma guerra explodiu, alguém morreu, alguém nasceu nessa madrugada? Eu conservo esse hábito, né, de começar já vendo as notícias para ver o que aconteceu durante a noite, durante a madrugada, se alguém passou mal, enfim, essas coisas que a gente é acordado assustado. Foi aí que eu comecei a paixão pelo rádio, né? Aí depois fui para a rádio escuta, né, ouvindo rádio no geral, e agora mais recente sim, nos últimos 5, 10 anos, aí sim um pouquinho mais de rádio amadorismo, porque ali a gente consegue fazer experimentação, consegue brincar um pouquinho com essas tecnologias. Hoje faz parte da sua profissão, né? Você tem um curso de extensão que a gente vai falar daqui a pouco, então você acabou incorporando a sua atividade profissional, né? Inclusive na parte computacional, né? Tem muito software hoje nessa parte de radiodifusão, radioamadorismo, né? Tem muita coisa legal que tem a ver com software, né? Não só mais aqueles circuitinhos, né? Os circuitões, né? Mas também a parte de software, que é bem interessante. Hoje a gente está também com o Rafael Cândido, que eu espero que também seja habituê aqui do programa. Rafael, conta um pouquinho sobre quem é você, um pouquinho, e por que você se interessa pelo radioamadorismo? Certo. Bom, eu, como eu disse, sou estudante da UFABC, né? Do bacharelado de Ciência e Tecnologia. E o rádio, ele está presente na minha vida desde a minha infância. Mais ou menos assim como o Marconi citou, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles vieram da roça, né? E vieram ser operários aqui em São Paulo. Então, quando eles eram mais jovens, assim, eles acordavam ouvindo rádio, né? E uma coisa, assim, que continuou na minha família, que eles ouviam quando eles eram solteiros e depois que casaram e tiveram os filhos, a gente continuou ouvindo, era o programa do Zé Bétio. O Zé Bétio era uma referência na rádio AM. Então, eu cresci ouvindo o Zé Bétio. E quando a gente foi para o Paraná, a gente passava muitas férias no Paraná, por ter família no Paraná, né? Aonde? Em Maringá, na região de Maringá. Maringá, Astorga, ali, Apucarana, São João do Ivaí, tudo tem família minha ali. E então a gente conseguia pegar num rádio de ondas curtas da minha tia-avó o programa do Zé Bétio, enquanto ficava por lá. Conseguia pegar, né, apesar da distância de quase 600 quilômetros. Então, eu lembro que no rádio de ondas curtas a gente conseguia também ouvir, estando no Paraná, a gente conseguia pegar a rádio da Argentina, do Paraguai, eu achava aquilo o máximo, né? Puxa, como pega longe esse rádio. E continuei com o costume de ouvir rádio, gosto muito mais do rádio do que de televisão, e depois que fiquei mais velho, eu consegui comprar, né, meu próprio aparelho de rádio de ondas curtas, e é o que eu gosto de ouvir, principalmente de madrugada, né, porque a recepção do sinal é melhor, e eu sou meio notívago, então eu faço serviço de casa à noite, de limpar, lavar louça, lavar roupa, essas coisas, e eu ouvindo rádio. Demais. Vamos falar então um pouco da paixão pelo rádio, né? Antes do Clubhouse, do Green Room, do Spaces, do Twitter, que tá fazendo sucesso, as pessoas se interessavam muito ou se interessam muito por áudio. A gente vai ouvir tudo isso e mais um pouquinho depois da vinheta do Ciencion. Quem é o Zé Bétio? Por alguém. Chacoalha de moído, o Coringão vem embora com She calls out. Você está sintonizado na Rádio Ciencion, o podcast da partícula elementar da ciência. Marconi, para começando então o assunto, explica pra gente o que são ondas de rádio e quais frequências e comprimentos de onda que fazem parte dessa radiação. Essa parte de o que é uma onda de rádio, né? Quer dizer, uma onda eletromagnética, né? Semelhante aí a luz e outras mais. E no nosso foco aqui, né, do radioamadorismo, do rádio em geral, a gente começa lá com as frequências lá de 500 kHz, né, aquelas rádios AM, depois vem subindo a frequência. E no radioamadorismo a gente vai desde esse comecinho, né, das ondas curtas, um pouquinho mais ali das frequências de rádio AM, começa lá em ondas de 180 metros, até lá na casa dos gigahertz. O espectro a gente aproveita bastante, existem várias
faixas do espectro das ondas de rádio eletromagnéticas que são usadas na radiodifusão, em particular no radioamadorismo, né? E aí, para cada frequência dessa, para cada faixa do espectro, a gente usa para alguma coisa. Se eu quero falar longe, né, quero fazer comunicação com outros continentes, eu falo em ondas curtas. Se eu quero comunicação com maior qualidade, eu trabalho na banda dos 2 metros, semelhante aí ao que o serviço de emergência, polícia, bombeiros, etc., utiliza. Então, assim, o espectro é todo dividido, né? Isso é regulamentado aqui no Brasil pela Anatel, e a gente Brasil, né, no Brasil costuma acompanhar o que se faz nos outros países, até para ter harmonia, né, de quais frequências são utilizadas, os aparelhos, né? Você veja que nessa frequência passa por isso aí a rede Wi-Fi, né, o sinal de Wi-Fi, então tem que haver harmonia entre isso, de tal maneira a eu não ligar meu rádio e cair a internet do meu vizinho, ou atrapalhar o controle remoto da minha família entrar dentro de casa, no portão eletrônico, etc. Tudo isso é bem dividido, a Anatel faz esse trabalho, e depende de qual uso, né, para que eu quero. Quero falar perto, quero falar longe, se eu quero falar via satélite, então tudo isso é bem dividido, bem regulamentado aí no Brasil pela Anatel. Em termos de conteúdo, tem assim uma diferença meio de conteúdo entre ondas curtas e ondas longas? Vocês chamam de ondas longas? Tem costumeiramente? Com relação ao conteúdo, a gente separa o seguinte: fonia, palavra, e aí tem os modos digitais, que são computadores falando com computadores, tem outras coisas, tipo rádio pacote, onde se passa informações, por exemplo. Aqui na UFSJ a gente tem um aparelhinho bastante simples, que ele emite ondas para falar o seguinte: ó, nós estamos nessa localização emitindo um sinal com essa potência. Quem recebeu? Aí as pessoas recebem e falam assim: ó, eu recebi aqui, fala onde está e com qual potência. Isso fica registrado no sisteminha, chama Whisper, esse tipo de coisa. Então é só para você ter ideia, isso é usado para analisar a propagação. Como é que fica a propagação? Como bem disse o Rafael, a propagação ela muda. Durante o dia, de manhã cedinho, você consegue, por exemplo, ouvir uma rádio de um lugar. Aí de tarde já passa a não ouvir, você ouve de um outro lugar. E à noite aquilo se restabelece. Então, com o passar das horas, determinadas faixas ficam boas para você transmitir, seja voz, seja dado. Com o passar das horas, aquilo ali vai mudando. Isso tem uma dinâmica, né? Marconi, eu queria saber quem foi o primeiro, ou primeira, né, a criar um emissor controlável dessas ondas, e se seria fácil construir um dispositivo desse em casa, por exemplo. Essa pergunta é excelente. Todo mundo acredita, né, na invenção do rádio, ao meu xará famoso italiano lá, o Guglielmo Marconi. Mas o Marconi, ele trabalhou muito na parte de telegrafia, né, de telégrafo, na verdade. Ele trabalhava na emissão de ondas de telégrafo. E temos aqui um brasileiro, o padre Roberto Landel de Moura, bastante conhecido na comunidade do radioamadorismo, que se dedicou a fazer transmissão de voz. Então ele foi o precursor, isso documentado, da transmissão de voz. A primeira chamada, né, ou seja, a primeira chamada de rádio, né, a primeira emissão de onda de rádio, onde se tem registro, foi realizada pelo padre Landel de Moura. E com relação à complexidade, na época do padre Landel, isso que é fantástico, veja que provavelmente pouca gente deve ter ouvido falar dele, né, e já ouviu falar do Marconi. O padre Landel, ele estava numa situação, né, muito tempo atrás, construía todos os componentes sozinho, etc. Hoje a gente tem acesso aos componentes de maneira razoavelmente fácil, né? Então, a construção desse tipo de transmissor, o padre Landel fez uso lá na primeira transmissão dele, as primeiras transmissões, é razoavelmente simples de fazer. Inclusive, a gente tenta reproduzir, faz parte do nosso escopo aqui no projeto de extensão, levar isso para as escolas. Como é que eu faço para gerar o meu primeiro transmissor? E está na nossa aqui fila de bolar aqui um esquema simples para fazer um transmissor de MP3. A gente faz isso no carro. Houve uma época que a gente tinha lá o transmissor de MP3 para que o carro sintonizasse a onda de rádio do MP3. Depois isso ficou meio obsoleto. Hoje a maioria dos rádios já faz conexão via Bluetooth com maior qualidade, né, sem termos de qualidade, então isso acabou ficando bem passado. Mas uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso ainda era bastante famoso. Mas é razoavelmente simples de se fazer, né? E hoje, com acesso à internet, né, a gente tem como pegar elementos e reproduzir com razoável facilidade. Você sabe que quando eu fazia licenciatura, né, em física, eu interpretei o padre Landel, né? Eu escrevi até um texto, né, como ele era morreu amargurado. Ele morreu amargurado por não ter sido
lembrado, né, sobre as contribuições que ele deu pro rádio. E conversei com o Nelson Studart esse tempo atrás para ver se alguém tava fazendo a história do nosso querido Landel. Mas dizem que por hora não. Diz que é muito confuso esse negócio se ele fez ou não, que ele fez ou não. Algumas coisas são documentadas, né? Sim, tem muita coisa documentada, tem patentes, etc. Mas, fato assim, eu até estava procurando um livro, uma biografia, uma boa biografia dele, vi algumas para comprar, muitas. Tem um documentário no YouTube feito pelo TV Senado, bastante interessante. Depois, se quiser dar um Google aí no YouTube, aí, TV Senado, Padre Landel de Moura. Tem um museu lá no Sul, né? Eu não sei se é em Porto Alegre, enfim, no Rio Grande do Sul, falando sobre a vida, a obra dele. E fala sobre essas coisas, mostram essas documentações, né? Da patente que ele tem de 1904, onde ele é patenteado essa questão da transmissão de voz. Faz até uma comparação interessante do Marconi com o Padre Landel, né? Que o Marconi ele focou muito no telégrafo, né? Que era a tecnologia que existia, né? Usava-se o código Morse. O código Morse é bem mais antigo que o rádio. Então veio o telégrafo, que usava as linhas férreas ali para, né, fazer a transmissão do telégrafo. E aí ele queria um telégrafo wireless, né? E aí o Marconi focou nisso. O Padre Landel já queria uma coisa de voz. Inclusive, nesse documentário da TV Senado, fala sobre essa diferença. O Padre Landel, provavelmente inspirado pelo telefone, que já existia também com fio, poxa, será que eu não consigo fazer uma transmissão de voz, um telefone, Wi-Fi, um celular? Né? E a ideia do rádio dele era o embrião do celular que a gente... Só uma nota antes de eu fazer a pergunta. Eu moro a 1 hora a pé da onde o Padre Landel fez a sua primeira transmissão, o Largo de Santana, aqui na zona norte de São Paulo. Sempre passo por lá, agora não, né, porque estou isolado, mas sempre passava por lá. Mas como você ficou sabendo? Tem algum ponto avisando isso lá ou foi por estudo? Foi por estudo, porque lá não encontrei nenhuma placa, nenhuma referência. Então. Estudando, e inclusive tem um livro muito bom sobre o padre Roberto Landel de Moura na biblioteca da UFABC. Eu não vou lembrar agora o título, mas eu já li. Era um estudo da vida dele, uma biografia. Então, tá vendo só? Bom, agora eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, Landel, você não foi esquecido, rádio, não. Né? Com o advento da internet e tudo, a possibilidade de você ouvir rádio via web, para que o rádio tem sido mais utilizado e quais os tipos que existem de rádio? Porque a gente normalmente conhece o AM e o FM, né? E qual que é a diferença do AM e do FM para o rádio amador? O primeiro que a internet foi uma ferramenta maravilhosa para quem gosta de rádio, que você consegue trocar experiências antes até de ter o rádio. Qual rádio escolher? Vou escolher um rádio AM, FM, um rádio digital, um rádio analógico, um rádio de mão, um rádio base. Tem rádios de 200 até 50 mil reais. Então, rádio de tudo quanto é tipo. A vantagem da internet está aí, nessa troca de experiências para quem gosta do rádio amadorismo, para quem gosta de rádio. E por que ainda usar rádio? Bom, o radioamadorismo, é um laboratório. O serviço de radioamadorismo no Brasil é um serviço público para experimentação própria. Então, todo radioamador, ele também é um pouco cientista. Ele pode fazer os seus experimentos. E tem um sem fim de experimentos muito legais para você fazer. Esse espírito de experimentação, lá do Padre Landel, né, esperando o Padre Landel, do Marconi, é que hoje faz impulsionar o radioamadorismo. Eu aqui na UFSJ, no dia que nós reunimos uns alunos, usamos uma plaquinha de R$120, R$150 e fizemos um contato com a Antártida, eu falei, meu Deus, olha que coisa legal. Quer dizer, uma plaquinha simplesinha, colocamos um filtro, geramos uma onda quadrada, isso chegou lá nos polos. Então é um negócio muito legal. Esse tipo de experimentação prática é muito interessante. Contatos com a Estação Espacial Internacional, contato via satélite, né? Então tem muita coisa para você experimentar. Eu convido a conhecer o radioamadorismo todo mundo que é curioso. Todo ser humano é curioso. Então, ver no radioamadorismo um lugar para poder experimentar. Então, assim, começa por aí. E tem outras coisas mais, né? O serviço de radioamadorismo, o serviço de rádio no geral, ele é um serviço robusto. Nós estamos em julho e a gente tem notícias ainda hoje de países que querem, às vezes, cercear a liberdade do cidadão cortando a internet. Vez por outra, o WhatsApp sai do lugar, o juiz manda o WhatsApp sai do ar. Então, o rádio é uma comunicação ponto a ponto.
Ainda hoje, o Brasil, Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, e outros países mais investem em rádios de ondas curtas. A BBC ainda tem transmissão em ondas curtas, né, para poder chegar nos rincões. Tem lugar que não chega a internet, não chega o telefone, e um dos melhores jeitos para você chegar, notícia, chegar a informação é através da rádio. Né? Os rádios, eu digo sempre que o rádio é uma forma robusta de comunicação. Uma bateria, caiu a luz, perco a internet, né? Ou teve uma oscilação qualquer, perco a internet. Com uma bateria, eu estou com o rádio ligado, pronto, nada me interrompe, nada atrapalha a minha recepção. Note que os serviços de emergência, bombeiro, polícia, etc., já falei, e sempre usam esse tipo de comunicação. É resiliente, né? É a prova de descarga atmosférica, de apagão. Também. Em outras palavras, é um jeito do jovem se precaver de uma invasão zumbi, né? Porque no Walking Dead, eu não sei porquê, acontece aquela invasão zumbi, só lembram do rádio na 5ª temporada. Tipo assim, tá todo mundo perdido, não sei o que lá. Daí na 5ª temporada todo mundo começa a usar rádio. Fala, gente, mas por que ninguém teve essa ideia antes de usar o rádio pra se comunicar, né? Eu acho que é só pra dar um pouco mais de emoção, né? É o charme. Alô? Alô? Planeta Terra Ximã! Planeta Terra Ximã! Alô? Vamos falar um pouquinho da comunidade, como que a comunidade do rádio de amadorismo se organiza no Brasil, porque pelo que você está contando pra gente, as ondas de rádio é uma onda eletromagnética de várias frequências, né? E elas acontecem aí sendo transmitidas. E vocês não podem entrar em algumas frequências, né? E eu queria entender quais frequências que pode entrar o rádio amadorismo, né? Que você pode se comunicar com outras pessoas, se todas essas são abertas ou tem criptografia, alguma coisa desse tipo. Não, elas são abertas. Não se usa criptografia no serviço de radioamadorismo. A criptografia, elas são usadas no serviço de segurança, né? Polícias. O Brasil, ele inclusive regulamentou o serviço de segurança, né? etc., usaram rádio digital, inclusive. O rádio digital, ele é mais moderno, ele gasta menos espaço, né? Popularmente falando, ele ocupa menos espaço. Eu consigo falar, mais pessoas falando usando o mesmo espaço do espectro. Isso não acontece no radioamadorismo. A gente continua podendo usar tanto os rádios digitais, né, quanto os analógicos antigos, mais simples. Há uma separação, né? Isso depende muito de com qual distância você quer falar. Eu quero falar com a Argentina agora à tarde. Então, agora à tarde está melhor na banda dos 20 metros. Quero falar com a Argentina mais no final do dia, 40 metros. Bom, isso tudo envolve uma dinâmica da propagação. Se eu quero falar na minha vizinhança, na minha região, eu posso usar os rádios de 2 metros, que são semelhantes aos rádios que a polícia usa, aqueles rádios de mão, né, o HT que a gente chama. E, enfim, com relação à organização, não é obrigatório, mas existe a LABRE, né, a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. A LABRE, ela auxilia, né, em contestes, são competições, aqueles que falam mais longe, que falam com mais pessoas, em maior quantidade de frequência. Então tem a LABRE, tem os grupos locais, o radioescotismo, o grupo escoteiro adora, né, gerar, propagar esse hábito de falar no rádio. Você veja, os escoteiros vão para um acampamento, etc., montam lá estações de rádio e começam a falar com outros grupos escotistas, né? Então tem essas competições que são organizadas. O Exército Brasileiro tem um concurso bastante famoso, o concurso Verde e Amarelo. Pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro participam, telegrafia. Então, assim, crianças dos Estados Unidos falando com brasileiros através do código Morse, participando do concurso, desses concursos, Verde e Amarelo e outros mais. Tem concursos nacionais, concursos internacionais e, enfim, essa organização se dá dessa maneira. Tudo à luz da legislação que fala, olha, nessa faixa você pode falar. Aí que tá. No Brasil ainda fala o seguinte, o radioamador sabe em quais frequências, em quais faixas ele pode falar, quais tecnologias utilizar. Então, por exemplo, eu posso usar telegrafia de tal frequência até tal frequência. Eu posso usar um modo digital de tal frequência a tal frequência. Aqui eu posso usar fonia. Aqui eu posso usar digital voice, que é a voz passada no modelo digital, né, que é semelhante ao que os celulares usam. Não sei se vocês se lembram, quem lembra de celular da década, no começo dos anos 2000, tinha o CDMA e o TDMA, as duas tecnologias de celular. A gente usa isso no radioamadorismo, no rádio digital, só que é aberto, né? Não é codificado, não é criptografado. É digitalizado, mas facilmente decodificado por um computador ou por um rádio digital. A gente faz bastante live ultimamente, né, para divulgar ciência, tudo. Aliás, fazer uma propaganda aqui do Colóquios da Nano,
da pós da Nano, e a gente nunca pode, por exemplo, divulgar o link do Google Meet para grande população, porque há invasões o tempo todo. No rádio acontece isso, tem esse pessoal aí que... Os haters do rádio já existem. Sabe a frequência que o Marconi tá falando? Os alunos já descobriram a frequência que você tá falando e invadem ela ou não? Olha, infelizmente, hater não é uma coisa nova e tem todas as tecnologias. O radioamadorismo, para se ingressar no radioamadorismo, você tem que fazer uma prova, é uma prova gratuita, e entre os assuntos tem a ética e técnica operacional. Veja que o rádio, ele é uma via única, então se um está falando, o outro está escutando. Até tem a famosa câmbio, né? Câmbio, a gente brinca, né? Câmbio, nem se usa muito câmbio no radioamadorismo, não. Mas tem toda uma ética e uma técnica operacional. E, lamentavelmente, acontece sim de ter os haters, né? A pessoa coloca lá uma onda portadora e atrapalha, né, quem está falando. Às vezes até os próprios radioamadores colocam a estação dele com uma potência muito grande, atrapalha aqueles que têm uma rádio mais fraquinha de chegar. Só voltando na pergunta anterior, é muito comum haver as rodadas. O que é uma rodada? São encontros programados, dia e hora, em determinada frequência, né? Então, todo dia, sei lá, 7 horas da manhã tem a rodada, aí tem um nome. Tem a rodada Padre Lando de Moura, a rodada do Pão de Queijo aqui de Minas, a rodada do meio-dia, etc. E, infelizmente, vez ou outra, nessas rodadas, acontece de alguém entrar falando de palavrão, coisas desse tipo. É pouco, graças a Deus, são poucas as pessoas que atrapalham, né? Elas estão se ocupando da internet. Já migraram para outras tecnologias, né? Mas, infelizmente, acontece, né? Acontece de haver haters nessas rodadas. Em QSO, a gente chama de QSO, a gente usa o código Q. O código Q é bastante antigo também, são abreviações de ideias, né? QTH, de onde você está, né? QSL, entendeu? Fui entendido, né? Entendi, e coisas desse tipo. Então, o QSO é uma rodada, né? É exatamente isso que a gente está fazendo. É um encontro, pessoas falando, pessoas ouvindo e se revezando, né? O uso da palavra. E, infelizmente, nessas rodadas, às vezes acontece de alguém lá, um hater lá. O Rafael usa o radioamadorismo, ou Rafael? Não, eu sou apenas ouvinte de rádio de ondas curtas, mas eu tenho muito interesse em, num futuro próximo, fazer essa prova que o professor Marconi citou, a prova da Labre, para poder ter o registro de radioamador. Bacana. A gente vai falar agora de como você não deve usar o radioamadorismo, mas a gente tem que falar sobre isso, né, Beatriz? Tem uma curiosidade bem interessante. Marconi, tem uma história aí um tanto curiosa sobre o uso da Lua como uma espécie de refletor para transações com bitcoins. Então, primeiramente, eu queria saber se e como a Lua poderia servir como esse refletor e se a gente poderia usar as ondas de rádio para essas transações. Bom, vamos lá. A Lua é um satélite natural. E ela tem, sim, sido usada no radioamadorismo. Ela, como satélite natural, e os satélites artificiais, né? Então, a Estação Espacial Internacional, etc. Só que a Lua, ela tem uma característica interessante. Você manda um sinal muito forte e ela absorve grande parte desse sinal e reflete o sinal mais fraco. E aí, em junho de 2021, em vários sites, vários portais, anunciaram as pessoas dizendo que fizeram uma transação usando Bitcoin através da Lua, né? Mandaram um sinal para a Lua, etc. Alguém recebeu lá e concluiu-se uma transação via Bitcoin. Bom, no primeiro momento as pessoas, né, até os radioamadores ficaram interessados, etc. Só que aí várias dúvidas começaram a surgir. A primeira é que as pessoas aqui no Brasil que usam desse serviço são chamadas de radioamadores. Aliás, o nome em espanhol é até mais interessante, radioaficionado, pessoas que amam rádio. Por quê? Porque não se pode usar esse serviço como uma coisa para fins comerciais, ou que envolva transações. Então, fazer transações em bitcoins nas frequências do radioamadorismo, em princípio, seria ilegal. Gerou-se, inclusive, um debate, né? A Liga, né, a Labre, que é quem representa os radioamadores, junto a organismos internacionais, a IAR, que é a organismo internacional, junto à Anatel, pediu esclarecimentos junto à Anatel e etc., para falar o seguinte, olha, se isso aconteceu, não devia ter acontecido. Mas outros radioamadores mais experientes, acostumados com reflexão lunar, pegaram e falaram o seguinte, olha, peraí, isso não é razoável. O que se reflete da Lua é muito pouco para eu poder decodificar uma transação de Bitcoin. Assim, tudo bem que não é lá, eu não preciso de uma banda larga, enorme para fazer uma transação de Bitcoin, mas o que se consegue através de reflexão lunar não parece ser possível através da Lua. Provavelmente, se essas pessoas de fato fizeram a transação de Bitcoin usando rádios dentro da frequência do radioamadorismo, isso provavelmente se deu através de um satélite
artificial. E aí sim é razoável de ter acontecido. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu aconselho a buscar o QTC da ECRA. O que é QTC? QTC também é um código Q, são recados. ECRA é a Escola de Radioamadorismo de Campina Grande. Então é qtc.ecra.clube, com Bemudo. Quem quiser saber mais sobre essas transações, do nosso amigo lá, o Alisson Cavalcante, é quem cuida do QTC, da ECRA, tem várias informações sobre isso, inclusive mostrando os cálculos que foram realizados, o porquê disso não ser possível e em circunstâncias seriam possíveis, etc. Bacana, vai estar na ficha desse episódio, então você pode clicar lá e já ir direto pro site do QTC da ECRA. Rambo, aqui é Murdoch. Que bom que esteja vivo. Onde você está? Tudo bem? Dê a sua posição que vamos buscá-lo. Murdoch. Você vai ver quando eu voltar. Marconi, aproveitando um pouco a pergunta da Beatriz, como que funciona para as ondas de rádio chegarem a distâncias maiores? Por exemplo, se eu for fazer uma comunicação daqui lá na China, né? A gente sabe que a Terra não é plana, ela é esférica. Essas ondas de rádio, como é que acontece? Elas atravessam o núcleo da Terra? Como é que funciona isso para... Excelente pergunta, Sérgio. É via reflexão. As ondas batem na camada da ionosfera e vão refletindo, né? Vão chicoteando, né? Como as pessoas costumam falar no popular, através do globo terrestre. Aliás, o colega Roland, que é quem fez os cálculos lá para contestar essa situação da inviabilidade de fazer transação via Bitcoin através da Lua, ele também tem lá algumas reflexões sobre isso, inclusive com medições do tanto que a onda caminha para sair da China para chegar aqui no meu rádio, exatamente mostrando o quanto ela vai refletindo, né? Ela percorre uma distância muito maior do que a distância que nós percorreríamos se a gente fosse para a China de bicicleta ou de avião que fosse mais razoável, né? Mas enfim, a onda percorre uma distância muito maior, batendo no solo, batendo depois na ionosfera e refletindo, né? Essa é uma forma, através das ondas de rádio, que a gente ouvir rádio, ondas curtas. Tem também via satélite. Eu, por exemplo, consigo falar com a Guiana, com Colômbia, com um rádio HT, um rádio de mão de 5 watts, usando satélite. A gente tem satélites que fazem reflexão de sinal de onda. A ISS faz isso, a Estação Espacial Internacional faz isso, e eu consigo falar no Rio de Janeiro, consigo falar na Guiana, quer dizer, centenas de quilômetros de distância aqui, um rádio super simples. Ela vai lá em cima do satélite, a onda é refletida aqui para baixo. Então, seriam basicamente essas duas formas que um rádio amador usa para poder fazer contato a longas distâncias. Tem um programa aí de muito longa distância, né, Rafael? Tem. Eu até queria fazer essa pergunta também, que é o seguinte: a Estação Espacial Internacional, eu sei que faz transmissões de rádio também. Como que funciona isso? É como se fosse uma estação? O que é transmitido? O que é captado da Estação Espacial Internacional? A ISS e vários outros satélites, né, de satélite, normalmente elas fazem dois tipos de transmissão. Elas transmitem sinal de telemetria, ela fala sobre ela, eu estou aqui, a distância, enfim, sinal de telemetria sobre ela. Tem satélites de imagem, é possível capturar desses satélites de imagem essas informações. Satélites meteorológicos, dá para a gente capturar imagens meteorológicas, né? Muito usado nos Estados Unidos, usa muito isso. Com estações razoavelmente simples, né? E muito se usa também dentro dessas frequências de radioamadorismo. Para quê? Para que os radioamadores se tornem parceiros dessas equipes, né? O Brasil lançou recentemente um satélite, o Amazon, e a primeira pessoa a receber não foi o INPE, foi lançado pelo INPE, mas uma das primeiras pessoas a receber o sinal não foi o INPE, foi um radioamador vizinho aqui de Minas Gerais, né? O Roland, que eu comentei anteriormente. Então, esse tipo de situação, o Federal de Santa Catarina lançou um satélite, o Floripa-Sat, eles contam com os radioamadores para receber e reportar essas informações, né? Olha, eu estou capturando aqui as informações do seu satélite, tá, sinal de temperatura, etc, etc, para poder verificar a operação do satélite, se ele está ou não está ok. E tem mais outras coisas que são comemorativas. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional, ela promove a questão de se popularizar o radioamadorismo. Então, ela faz comunicação com escolas. Uma escola pode se candidatar, escola normalmente segundo grau, primeiro grau, pode se candidatar a fazer contato com a estação. Então, as crianças se revezam lá para fazer contato, fazem pergunta para astronautas, pessoas de fato que estão em órbita. Elas fazem envio de imagens, então elas mandam um sinal de áudio, você captura isso aqui no seu rádio, decodifica através de um programa, através de um celular,
aquilo vira uma imagem, né? Imagens comemorativas, né? Sei lá, tantos anos do programa especial, uma personalidade, uma pessoa que foi relevante, que faleceu, uma data comemorativa qualquer. Então, com frequência, a Estação Espacial e outros programas, né, que tem a ver com satélite, eles fazem essa interface, eles procuram interagir com radioamadores, que são pessoas espalhadas pelo globo ali, que estão ali a fim de ver, de ouvir, de participar desse programa espacial, de programas de pesquisa, como ela, o Floripa Sat, etc. Quantas vezes a Estação Espacial passa em cima da gente? Olha, ela dá a volta no globo a cada 90 minutos, aproximadamente. Então, são várias vezes. Ah, e você sabe o horário que ela tá ou você fica lá esperando? A gente tem aplicativo de celular e sites para poder fazer esse rastreamento, tanto da Estação Espacial quanto de outros satélites. Então, se você quer ouvir um satélite meteorológico, você pode se programar, inclusive para pegar a melhor posição, porque às vezes ele passa muito no horizonte, às vezes ele passa mais em cima, para posicionar a antena. Então, assim, normalmente, se você posiciona a antena, uma antena direcional, você consegue pegar o sinal com maior qualidade. Você falou na pré-entrevista que parece que tem algumas certificações que são dadas, né? Ah, sim. Os diplomas, né? Então, aquelas pessoas que ouviram aquele sinal da estação podem submeter aquela foto que recebeu e conseguir um diploma. Mas isso é uma prática muito antiga, Pedro. Isso é lá da ondas curtas. Lá na década de 60, de 70, as pessoas eram encorajadas a, se ouvissem aquele sinal de rádio, mandar uma carta para a rádio. A rádio saberia aonde ela chegou. Então a pessoa falava, olha, eu estou aqui na cidade tal, no interior de Minas, no interior de São Paulo, eu ouvi a rádio de vocês, tal horário, e mandava uma carta. E eles mandavam de volta um cartão chamado cartão QSL. Isso no radioamadorismo é muito utilizado, que é eu saber aonde eu cheguei, com quem eu falei, se o sinal foi bom. Com o tempo isso foi ficando sofisticado. Tanto é verdade que hoje a gente tem recurso, inclusive a UFSJ tem um aqui, eu estou embaixo dele, inclusive, que é um rádio na web, é o WebSDR, um rádio definido por software na web. Então você faz uma transmissão e aí você acessa o meu rádio aqui e verifica se o seu sinal, se ele está chegando, se está chegando, com que qualidade, com que intensidade ele está chegando. Eu costumo usar isso. Às vezes vou para o sítio lá do meu sogro e eu monto a minha estação lá. E aí fala, poxa, será que esse troço está funcionando? Será que o sinal está chegando? E aí eu vou lá em São Paulo, lá tem um WebSDR muito bom lá em Pardinho, tem o nosso aqui na UFSJ, e outros em outros lugares. Fala, bom, será que eu estou chegando sim ou não? Esse é o primeiro jeito de você verificar. E outra é que o próprio rádio amador, ele se conecta à internet, a internet é nosso aliado novamente, ele se conecta à internet para fazer um reporte automático da recepção do sinal digital. Então, se está acontecendo uma transmissão digital, se meu rádio está recebendo, meu computador decodifica e já avisa via internet, e ele chegou com que sinal, chegou com que intensidade. Pelo que eu estou entendendo, então, o radioamadorismo é um grande laboratório de ciência, né? E já que é um grande laboratório, eu imagino que tem grandes cientistas ou grandes pesquisadores nessa área. O que propicia uma recepção melhor do sinal? É só potência? Tem que colocar palha de aço em cima da antena? Quais são os parâmetros que vocês mexem ali para que consiga melhorar ou não o sinal? São muitos. Um bom rádio, uma excelente antena. A antena manda mais que o rádio. E um lugar silencioso também faz toda a diferença. O inimigo do rádio amador chama-se transformador de potência, lâmpada de LED e por aí vai. Hoje, ouvir rádio nas cidades está muito difícil, porque felizmente a iluminação está ficando muito boa graças às lâmpadas de LED, mas infelizmente elas são geradores de ruídos terríveis. Então atrapalham e muito a recepção, a captura de sinal de ondas de rádio. As lâmpadas LED emitem sinal ou elas absorvem o sinal do rádio? Elas emitem interferência, eles emitem sinal que gera interferência, gera muito ruído. Imagina você tentar, você está no meio de um show, aí seu amigo, sua amiga, seu namorado está do outro lado ali tentando falar contigo. Todo mundo gritando a música, não dá para ouvir. É mais ou menos isso que acontece. As lâmpadas de LED emitem muito sinal de radiofrequência que gera interferência. Resolve-se com fio. É possível resolver com fio, mas mesmo assim acaba ficando um desafio. Então, a antena boa, um bom rádio e um local silencioso. Isso é fundamental para você ouvir. Para transmitir, volto de novo, uma boa antena, um bom rádio, e aí, a depender do que você vai transmitir, exige esse sinal. Olha que interessante. Se eu estou querendo falar, eu preciso de um volume de sinal grande. Se eu estou querendo usar código Morse,
Com pouco sinal eu já consigo me fazer ouvir. Por quê? Porque é um sinal simples. Decodificar a fala é muito mais complexo do que decodificar um sinal de código Morse. Um di e um dá, de dá. Então é mais simples de ouvir isso. Então, às vezes, com um rádio de baixa potência, eu consigo fazer transmissão e recepção de telegrafia de código Morse. Agora, se eu quero falar, eu já preciso um pouquinho mais de potência. E vamos fazer uma pergunta especulativa, que sempre é bom fazer alguma especulativa, até porque está avançando esse tema, né? A onda de rádio espalha para todo lado, né? As pessoas, elas apontam a antena para onde elas querem ouvir. Existe aqui no Brasil, ou você conhece no mundo, antenas ou projetos para ouvir os extraterrestres, ouvir vidas de outros planetas, alguém que manda? Existe alguma coisa relacionada a isso? Eu tenho notícia... Aí já não é a minha área, né? Eu tenho amigos aqui que são da parte de astronomia. E aí tem lá as ferramentas de astronomia para poder ver, mandar e receber sinais. Mas eu confesso a você que essa é uma área que não tenho lá muita afinidade. Sei que tem, porque isso é importante, né? Você vê, da mesma maneira que a Lua é um satélite, qualquer corpo serve de espelho, né? Um satélite é isso, um espelho, né? Então, saber, eu mandar e conseguir receber, isso é um negócio que é da ciência, é necessário. Agora, ser feito por populares, por amadores, eu confesso não ter muito conhecimento de pessoas que fazem isso, não. Aqui é a Suzy, tô na escuta. Suzy! Dustinzinho! Dustinzinho? Onde você tava? Ai, olha, me desculpa, eu tava muito ocupado. Tentando salvar o mundo dos russos e dos monstros. É claro que tava. Pede a droga do número logo pra ela. Quem é essa? Não era... eu não sei, na verdade, eu acho que era só interferência, então vamos mudar de frequência pra 14.158. Entendido, trocando frequência. Aguarde. Professor Marconi, você tem um projeto de extensão bem bacana, né, sobre esse tema do rádio. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre ele? Claro, a ideia, é um prazer, inclusive, agradeço a oportunidade para falar dele aqui. Essa ideia nossa não é nossa, ela não é original nossa, foi importada de São Paulo, de Poá, do professor Jardel, que leva o radioamadorismo nas escolas, principalmente para ensinar o código Morse, a telegrafia, né? Então a ideia nossa é levar esses conhecimentos que são acessíveis, qualquer pessoa consegue, pode experimentar, conhecer, aprender, se tornar um pequeno cientista através do radioamadorismo. Nosso projeto visa levar então para as escolas conhecimentos sobre satélites, como capturar, como transmitir, ondas de rádio no geral, como receber, ondas curtas. Se eu estou querendo ouvir uma FM, qual vai ser o tipo de antena, AM, como vai ser, ensinar a telegrafia, o código Morse, já falei, principalmente para os mais novos. A partir dos 10 anos de idade, a criança já pode se tornar um radioamador licenciado. E a gente tem casos de crianças que se envolvem com radioamadorismo. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Projeto Jardel e outros mais ao redor do país, né, para ensinar sobre isso, para a criançada se envolver com isso, né, para poder mexer, poder montar os seus próprios experimentos. Eu disse a vocês no começo, a gente tem uma estação NISPER, ela é montada com uma plaquinha Raspberry Pi, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já ouviram falar, é uma plaquinha que visa popularizar o uso de computadores de baixo custo. Raspberry Pi é excelente para emular videogames antigos, o Atari, Super Nintendo, dá para fazer emuladores ali bem legais com a Raspberry Pi, dá para gerar um rádio, quer dizer, um pequeno rádio de baixíssima potência. Veja, eu gero um sinal cuja potência é da ordem de grandeza de um sinal de um Bluetooth, e eu consigo chegar lá nos polos com esse sinal de rádio. Aí as pessoas viram e falam, peraí, o meu Bluetooth, eu não consigo atravessar a minha casa, meu celular fica na cozinha, eu vou no quarto, o Bluetooth já cai, como é que você chega lá? É um tipo de onda diferente, eu uso ondas curtas, o Bluetooth usa uma frequência diferente, o foco dele é qualidade de sinal, etc. Então são coisas desse tipo que a gente tenta levar para as escolas, né? Ensino fundamental e ensino médio. Nós temos um site, o fsj.edu.br/PY4CAP. PY4CAP é o nosso indicativo. Todo rádio amador ele tem um indicativo. Todo mundo que ouve uma rádio deve perceber o seguinte: quando está chegando na hora cheia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, meio-dia, naquela hora redonda, a rádio fala ZYC, 4 não sei o que, fulano FM. Eu também tenho um indicativo. O meu Marconi é PY4CN. A UFSJ tem um indicativo, PY4CAP. Então esse é o nosso indicativo, o nosso código. No planeta inteiro, a pessoa consegue, dado esse indicativo, saber quem é que está falando.
O site de novo, qual é? ufsj.edu.br/PY4CAP, PY4CAP. Esse é o nosso site. Nós temos também uma conta no Instagram, instagram.com/PY4CAP, e um canal no YouTube recém-inaugurado, onde a gente está colocando aí os primeiros vídeos dos nossos experimentos. A gente tem que povoá-lo mais. A pandemia está nos limitando, infelizmente, mas a ideia é povoar com esses nossos experimentos, dar um pouquinho mais de detalhe do que a gente faz, o que as pessoas podem fazer através aí do radioamadorismo. Marconi, bacana, muito prazer mesmo ouvir sobre o rádio, te receber aqui hoje. E como de costume, né, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, a gente pede para o convidado deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem se interessou pelo assunto e quiser estudar um pouquinho mais. Ok. Eu que agradeço o trabalho fantástico que o Ciência vem fazendo, uma honra estar aqui com vocês, ver participar, espero voltar mais, participar mais frequentemente. Eu queria deixar a mensagem do seguinte, vamos tentar difundir essas possibilidades de hobby, esses hobbies que edificam efetivamente, né? O radioamadorismo, ele é uma forma da pessoa se tornar um cientista, né? É uma grande comunidade, o radioamadorismo ele é incentivado a acolher os novos radioamadores, as novas radioamadoras, a poder trocar experiências, a ensinar, a experimentar. A gente está vivendo uma época de negacionismo, né, de coisas que não são razoáveis, e o radioamadorismo é um excelente ponto para que as pessoas coloquem ali a criatividade para fluir, comecem a experimentar. E depois que eu me tornei radioamador, eu comecei a entender melhor, a ter mais coragem de dar manutenção no controle remoto do meu portão eletrônico, mexer no meu aparelho de micro-ondas, aquelas pequenos concertos que as pessoas são chamadas a fazer para poder, enfim, viver. Quer dizer, a pessoa às vezes não sabe como é que funciona um chuveiro elétrico, né? Quer dizer, a gente empregar mais nesse tipo de coisa, né? De poder conhecer melhor essa realidade que permeia, e tem muita coisa legal. Isso aqui é viciante. Quem entrar no radioamadorismo dificilmente vai conseguir parar. Tem muita coisa para todos os gostos. Uma coisa que eu preciso falar é que assim, não é necessariamente ficar batendo papo, né? O radioamadorismo não é ficar batendo papo. Às vezes você faz contato via computador. Então, até para os mais tímidos, tem muito espaço para poder trabalhar. Quem tiver dúvida, quiser saber um pouco mais, é só entrar em contato. Meu e-mail é marconi, marconi, @ufsj.edu.br, e o e-mail do nosso projeto é py4cap@ufsj.edu.br. Podem mandar e-mail, podem entrar em contato, vai ser um prazer tirar dúvidas, orientar. Muito obrigado. Muito obrigado, Marconi. Só para o pessoal que está ouvindo a gente, por incrível que pareça, o Marconi, eu só conheci o Marconi por causa do Ciencion, porque a gente foi fazer uma caravana UFBC lá para a Universidade Federal de São João del Rei, lá o FCJ em Ouro Branco, que fica do lado de Ouro Preto, aprendi bem. Foi uma semana maravilhosa que a gente teve lá, e daí que eu conheci o Marconi lá e os projetos de extensão que tem lá na universidade, que é muito bacana. Marconi, mas muito obrigado mesmo, Marconi. Eu espero sinceramente que você faça parte do projeto, esteja aqui com a gente o tempo todo, propondo pauta, levando pauta, porque foi muito divertido, muito bacana. Quando a gente falou do radioamadorismo, a Beatriz contatou já o Rafael Cândido. E aí, Rafael, depois desse programa, tá animado para explorar o radioamadorismo? Com certeza, já até entrei no site aí, relembrando, já anotei aqui, o fsj.edu.br/PY4CAP. Confere, professor Marconi? É exatamente. Para entrar no clima, é Papa Yankee 4, Charlie Alpha Papa. Isso, exatamente. Tudo minúscula, viu? Eu tentei colocar maiúsculas, não foi. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Inclusive é o seguinte, eu falei de antenas, quem mora em apartamento, poxa, mas eu moro em apartamento. Tem radioamadorismo de apartamento também, tá? Tem muita coisa para fazer, inclusive com satélite. Fale com o seu síndico, coloque lá no... A lei de antenas permite isso, inclusive. Aliás, isso não se pode ter atrito. Mas tem formas mais pacíficas de resolver a questão. Eu moro no último andar, então tô tranquilo, o telhado é meu. Tranquilo, né? Terraço, então, maravilha. Obrigado, viu, Beatriz? Que eu que agradeço. Inclusive, conheci um pouco, né, desse lado de radioamadorismo através do Rafael, porque a gente frequentou um encontro paranaense de astronomia e o Rafael lá é conhecido como o cara do radioamador, né? Que a gente fica com o rádio ali captando umas transmissões da China, às vezes Argentina, e é muito interessante, assim, você tá lá com um aparelhinho tão simples, né, e captando umas coisas tão distantes, assim, eu acho que é muito mágico, assim.
É mágico mesmo, mano. Quando você faz as coisas que eu me tornei físico, pelo menos, foi quando eu comecei a brincar principalmente com aqueles experimentos de química, né? A gente começa a brincar com aquilo e a gente acaba se apaixonando, né? Me tornei computeiro, né? Pra fazer computação por causa de um videogame, aquele videogamezinho que vinha, que era um tecladinho que você ligava e vinha com um negócio pra você programar. E daí, com 4 ou 5 comandinhos, eu acabava criando coisas assim meio loucas, meio fantásticas. Assim. É bem bacana. E a gente tá na época até de discutir, né? Você que tá escutando a gente, o direito ao reparo que tá sendo discutido na União Europeia, talvez chegue aqui, né? Que todo aparelho ele deve ser possível de ser consertado por você mesmo. Esse é um direito que tá sendo discutido agora. Obrigado, viu, Célio? Eu que agradeço, é um prazer aí receber um iPhone, ouvir sobre o rádio. Já tinha ouvido falar sobre radioamadorismo, mas nunca com tantos detalhes. Foi muito bom, muito bacana. E muito obrigado a você que tá ouvindo o Ciência On. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Se você não segue, por que você não segue? Eu não sei por que você não segue. A gente manda mensagem lá pra seguir. Segue a gente lá no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, se tem alguém lá no Facebook também. E a gente também tá no TikTok, obviamente, aquela maravilhosa rede social que também é bastante viciante. A qualquer momento a gente volta. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.